Voltando, então. Nós já vimos, durante algumas semanas, algumas aulas, que a concordância nominal é a relação que se estabelece entre os nomes, os substantivos, né, e os adjetivos, pronomes, enfim. Um estando no singular, o outro também está, e passando para o plural, o outro também vai. Enfim, nós já trabalhamos sobre isso diversas vezes. Ótimo. Mediante a isso, a gente agora vai trabalhar com a relação de concordância que ocorre entre os verbos. Na verdade, a concordância verbal, ela vai funcionar da seguinte maneira. A concordância verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito da frase e o verbo da frase. Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo também estará. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Concordância é a relação de concordar com o outro. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre os nomes. Concordância verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo da frase. Essa é a regra geral. Beleza? Tranquilo? Agora, nós vamos ver o passo a passo das exceções a essas regras. Mas não é difícil não, só que é muito grande. Não vou mentir. Então eu peço a gentileza que vocês peguem seus cadernos e a gente vai conversando no decorrer da nossa aula. Hoje nós temos 2 aulas. Bom dia, Carlos. Eu nem tinha visto o chat aí. Hoje nós temos 2 aulas. Então vamos lá. Eu peguei o caderno errado. Vamos ver se eu... Hoje são 24. 2 de 2020. Coloquem assim, por favor, tá? Deixa eu pegar o meu caderno certo. Vamos lá. Espera que ainda tem gente entrando, tá? Por isso que eu ainda não continuei. Caetano entrou agora. Vamos lá, então. Vou deixar pra cá, que aí eu fico de frente com o computador. Bom, quero que vocês prestem atenção agora
nas primeiras explicações que eu vou colocar. Não copiem nada agora, tá? Primeiro eu vou fazer algumas explicações, algumas observações, e depois eu passo no chat para vocês copiarem, tá? Hoje, então, nós vamos copiar juntos, trabalhar juntos, tanto eu aqui quanto vocês aí na casa de vocês. Então, vamos lá. Se eu digo assim, frases bem simples, tá, pessoal? Porque como nós estamos longe uns dos outros, não vou colocar nada muito rebuscado para que vocês entendam realmente o que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá. Carlos. Oi. Vamos lá, Carlos. Vamos trabalhar junto comigo. Coloquei no chat. Os meninos jogam bola. Quem joga bola? Meninos. Meninos. Os meninos é o sujeito da frase. Qual é o verbo da frase, Carlos? Jogam. Muito bem. Reparem, sujeito, os meninos, está no plural. Jogam é o verbo jogar, que também está no plural. Isso acontece por um fenômeno chamado de concordância verbal, onde a principal regra é o sujeito e o verbo concordarem. Tudo bem para todos? Sim. Vamos lá. Agora, vocês copiem nesse primeiro momento que eu vou passar. Regra geral. Mas é para todo mundo copiar, hein, pessoal? Por favor, hein? Ai, meu Deus, minha internet. Ai, Jesus. Espera aí, pessoal. Foi. Vou botar em letra. Vamos lá, copiem isso, por favor. Copiem só o que está em letra, né, de caixa alta a partir de regra geral, né, que é o que a gente havia combinado. Coloquem esse exemplo, por favor. Tatiana, então esse que você tá botando no chat é continuação do que você passou semana passada? Aquele texto que você passou semana passada no slide? Não, matéria nova. Ah, Botei tá. matéria, concordância verbal. Ah, tá Matéria. bom. Bom, pessoal, aí agora, diante dessa regra, né, que eu pus, que o verbo e o sujeito têm que concordar em número e pessoa, enfim. Se um estiver no singular, o outro também vai estar. Se um estiver no plural, o outro também vai estar. Agora eu vou colocar os casos especiais, ok? Então, ótimo.
Antes de eu começar, Davi Miranda, você que entrou agora, estou copiando novamente aí no chat para você poder ter acesso. É matéria nova, tá? Concordância verbal. Vou continuar, hein, pessoal? Os que já estavam aqui. Aí vocês coloquem na linha de baixo, por favor, casos especiais. Que aí a gente agora vai começar a ver os 500 mil casos que existem, né? Da frase que toda regra tem a sua exceção. No caso de concordância verbal, tem 500 mil exceções. E que sim, a gente precisa colocar no caderno todas elas. Não pensem vocês que é só o 9º ano de vocês que já fez isso, porque todos os 9 anos fazem isso, tá bom? Então, a gente vai ver agora casos especiais. Vocês vão colocar na linha de baixo, sujeito simples, porque também nós veremos os casos com sujeito composto. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com sujeitos simples, tá? Aí a gente vai começar a utilizar os números romanos, para que a gente possa delimitar da melhor maneira. Então, o primeiro caso que a gente vai ver vai ser o substantivo coletivo, tá? O substantivo coletivo enquanto sujeito. Então, a gente vai colocar assim, substantivo coletivo. O que acontece com o substantivo coletivo, pessoal? O substantivo coletivo, quando ele vem sem determinante, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Então, se eu digo assim, o bando invadiu o campo, pode ser bando de qualquer coisa, porque bando significa uma aglomeração, um conjunto de coisas. Então, se eu colocar o bando de pássaros invadiu o campo, eu posso falar ou invadiu ou invadiram. Por quê? Porque o substantivo coletivo veio determinado. Automaticamente, quando ele vem determinado, ele vem no plural. Então, prestem atenção. Substantivo coletivo. Quando não vier determinado, o verbo permanece no singular. Vou botar o exemplo. Vou colocar até bando de outra coisa. O bando invadiu o campo. Bando, substantivo, coletivo. O bando de repórteres invadiram. Então, na verdade, qual é a diferença aí? Na verdade, não tem nenhuma diferença muito grande, muito específica. O que acontece é que abriu um leque, né, de opções. Quando eu determino o que é o substantivo coletivo, então eu automaticamente posso utilizar o verbo no plural também. Porque quando eu determino o substantivo coletivo, o termo que vem determinando, ele vem no plural. Exemplo, o que vem a ser constelação? Conjunto de estrelas. E o que vem a ser cardume? Conjunto de peixes. Enfim, você automaticamente você já usa o termo no plural. Então, quando isso acontece, quando eu determino o substantivo coletivo na frase no papel de sujeito,
eu posso permanecer o verbo no singular, como ele já vinha, ou eu posso usar no plural. Tá legal? Só para vocês saberem. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Tá, então vamos lá. Sim. Eu estou tentando explicar da melhor e mais simples maneira, porque eu confesso que é imenso. Tá? Agora a gente vai ver as expressões partitivas. Tatiana, o que vem a ser expressões partitivas? Grande parte, a maior de, grande número, uma porção de. Todas essas expressões que a gente utiliza, elas vindo no sujeito, o verbo ele pode concordar no singular ou ir para o plural. Vai depender da palavrinha que vem com elas. Então, vamos lá. Então, quando eu digo expressões, eu vou pôr entre parênteses algumas para vocês saberem. Expressões partitivas. Vou colocar entre parênteses. A maioria de, a metade de, a maior parte de, uma porção. São expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia e tem diversas, tá? Quando elas aparecem no sujeito, seguidas de determinantes no plural, o verbo pode concordar com expressão no singular ou com o determinante no plural. Essa ficou meio grandinha. Aí eu vou botar o exemplo. Enquanto vocês fossem. Grande. Parte. 2. Vou utilizar viking de novo, porque não vem outra palavra na minha cabeça. Pelo que eu quero falar. Esse seria o segundo. Vou colocar um agora parecido com esse de cima. Quando o sujeito essa agora que eu estou pondo,
Quando o sujeito é formado por essas expressões que indicam quantidades aproximadas, como cerca de, perto de, mais de, menos de, o que vai acontecer com o verbo, ele vai concordar com a expressão que vier acompanhando essas expressões. Exemplo, se eu digo assim, eu quero falar de uma criança no parquinho. Aí eu falo, cerca de uma criança se machucou. Então, uma criança me indica singular, se machucou. Mas se eu quero falar mais de uma criança, vamos colocar 5 crianças. Então, cerca de 5 crianças se machucaram ou caíram do escorrega. Então, percebam, independente de ser cerca de, perto de, mais de, menos de, o verbo vai concordar com a expressão que vier acompanhando essas expressões, com a palavra que vier acompanhando essas expressões. Então, eu vou pôr aqui, exemplo, eu vou colocar esses mesmos. Ó, cerca de uma criança caiu do balão. Então, repare. Quem caiu do balanço? Cerca de uma criança. Então, cerca de faz parte do sujeito da frase. Veio acompanhado de uma palavra, de um numeral, uma, que não nos dá a ideia de plural. Então, vai ficar no singular. A frase vai permanecer no singular. Poderia ser mais de, não tem problema nenhum. Ah, professora, mas se fosse mais de uma criança caiu do balanço. Vai concordar com a palavra que vier acompanhando essas expressões. Mais de, menos de, cerca de, perto de, tá? Eu vou colocar a outra. Cerca de 10 crianças caíram do balanço. E é balanço, ali em cima eu pus balaço, perdão, tá, gente? É balanço. É porque eu tô explicando e escrevendo. Então, saiu errado, perdão. Então, esses 2 exemplos que a gente vai ver na número 3 aí em Romanos, tá? Todos esses casos são de substantivos simples. Pode ser na ordem inversa também. Pode ser na ordem inversa também. Exemplo, saíram para brincar cerca de 20 crianças. Reparem, quem saiu para brincar? Cerca de 20 crianças. Então, cerca de 20 crianças continuou sendo o sujeito. E o verbo ficou no plural. Tá? Vamos ver o outro agora. Relacionado ao lugar. Relacionado ao lugar. Quando o sujeito é composto por um substantivo o sujeito é composto por um substantivo próprio no plural, o verbo só irá
É porque eu estou formulando agora para ficar mais simples possível. Então, relacionado a lugar ou pessoa que termina com S. Exemplo: Campinas, Minas Gerais, Ilhéus, Estados Unidos, são palavras que terminam com S. E o S é um indicativo de plural, né? Mas essas palavras se referem a uma única coisa. No caso, essas especificamente a um único lugar. Mas se eu falar Camões, também termina com S, se refere a uma pessoa. O que vai acontecer? Desculpem. Quando essas palavras vierem na frase como sujeito, o verbo vai permanecer no singular se elas não vierem determinadas por artigo. Então, se eu digo... 8h35, o Marcos quer entrar. Se eu digo para vocês assim, exemplo: Estados Unidos fica no continente americano. Reparem, quem é que fica no continente americano? Estados Unidos. Estados Unidos é o sujeito da frase. Porém, a gente sabe que indica um único lugar, certo? Estados Unidos. Então, vocês reparem, fica é o verbo da frase. Fica, ficou no singular, permaneceu no singular. Porque Estados Unidos não veio determinado por artigo. Vou utilizar a mesma frase e vocês verão a diferença. Se eu digo para vocês, os Estados Unidos, se eu digo os Estados Unidos, o verbo também vai. Ficam no continente americano. Então, reparem, mudou só porque entrou o artigo, tá? Então, é isso que vai acontecer com o nome de cidade e de pessoas que terminam com S. Se eles não vierem determinado por artigo, o verbo vai permanecer no singular. Caso contrário, o verbo vai para o plural. Tá? Tudo bem até aí? Hoje nós vamos trabalhar nas 2 aulas só fazendo essas coisas. Tá? Estou tentando resumir ao máximo. Agora nós vamos ver o 5º caso. Ainda estamos no sujeito simples. Depois entraremos no sujeito composto. Tá? Só para vocês entenderem que é bem extenso. Todos estão conseguindo copiar? Está claro para todos? Agora nós vamos ver o caso do sujeito em forma de porcentagem, tá? Então, o sujeito está na forma de porcentagem.
Meu Deus, 8h40. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o caso da porcentagem. O que acontece? Quando a porcentagem aparece no sujeito, o verbo vai concordar com o número, tá? Então, se eu digo para vocês assim, olha aí, quem é que adora ver filmes de aventura? 50% dos adolescentes. Então, a porcentagem veio em forma de sujeito. O que aconteceu aí? Como ela veio com o termo preposicionado no plural e a porcentagem indica mais de um, o verbo automaticamente, que é o verbo adorar, o verbo automaticamente também foi para o plural. Agora vou botar o outro caso. Se eu digo 1% dos adolescentes adora ver filmes de aventura. Então, reparem, quem é que adora ver filmes de aventura? 1% dos adolescentes. 1% dos adolescentes. Eu poderia ter utilizado adoram ali também, porque concordaria com o verbo, com o termo preposicionado dos adolescentes. Ok? Então, eu vou pôr aqui para vocês. Poderia utilizar também o verbo adorar no plural, no exemplo anterior. Pois concordaria com o termo dos adolescentes. Tudo bem para todos até agora? Carlos, tudo bem? Sim. Tá. Agora vamos para 6. Quando o sujeito agora é formado por um pronome interrogativo, tá? Quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, tá? Então, quando o sujeito é formado por um pronome interrogativo. Interrogativo ou até mesmo indefinido, tá? Os dois vão participar da mesma regra. Indefinido. Vou colocar entre parênteses alguns. Quais, quantos, alguns, poucos, muitos,
seguidos de bons. Então, reparem, quando o sujeito é formado por um pronome interrogativo, quais, ou até mesmo indefinido, quais, quantos, vários, muito, algum, nenhum, todos esses pronomes entram nesse caso aí. O verbo ele vai poder concordar com o primeiro termo, né, na terceira pessoa, ou então vai concordar com o pronome. Aí, no caso, eu pus a mesma frase, só mudei os verbos. Então, reparem, na primeira, eu pus quais de nós já não enfrentamos uma aventura. Quais de nós é o sujeito da frase. Então, o que aconteceu aí com o verbo enfrentar? Ele concordou com um dos termos do sujeito, que é o pronome. Mas na segunda frase, quais de nós já não enfrentaram uma aventura? Concordou com o nós? Não, porque o nós está na primeira pessoa do plural. Concordou aí com os quais. Quais indica terceira pessoa. Então, na primeira frase, enfrentamos, concordou com nós. E na segunda frase, enfrentaram, concordou com quais. Ambos participam do sujeito da frase. Então, vai poder ter essa abertura de opções. O verbo poderá ficar tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa, dependendo com quem você fará a concordância que faz parte do sujeito. Ok? Todos estão copiando tudo? Posso continuar? Posso partir para o caso dos sujeitos compostos? Não. Tá, eu espero, porque são 8h50.
Enquanto isso, eu vou anotar a presença, tá? De vocês. Só um momento. E aí, posso? Rafa? Por mim, pode. Mas Rafael pediu para esperar. Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes da gente passar para o caso de substantivo composto. São 8h55, né? Nossa aula termina 9 horas. Então, nós vamos fazer assim. Vou liberá-los, né? E aí, na última aula, que nós temos outra aula hoje, 11h10, a gente continua, tá bom? Para não parar, né, de maneira quebrada na explicação, ok? Então, podem ir saindo.
E mais tarde a